Isaías Vitorino, que tem a responsabilidade de apresentar a palestra com o título Cultura da Palma de Sequeiro, História, Melhoramento Genético e Pastejo. Quer dizer que esse é um momento importante para mim, para minha família, e acredito com certeza para o povo de Boa Vista. É uma alegria, uma satisfação receber todos vocês. Uma salva de palmas para Palma. Vamos falar hoje dessa importante cultura que é a palma, e vamos iniciar falando da história, em seguida do melhoramento genético e finaliza com o pastejo. Então, a nomenclatura dela já está errada, porque chamam de palma forrageira, e ela não é uma planta forrageira. Então, segundo a análise de alimentos, aqui nós temos um material da Embrapa, em que diz que uma planta, para ser um alimento volumoso, e a palma não é um alimento volumoso, ela precisa ter um elevado teor de fibra e baixa energia. É o alto teor de carboidratos. Dando sequência, por que escolhemos a planta de palma para ser cultivada em Boa Vista? Devido ao registro histórico de baixas precipitações. Nós temos aqui a precipitação de 1901, nesse gráfico não dá para interpretar as legendas embaixo, e vai até 2023 ali na extremidade direita. Então percebam que a maioria dos anos são anos com pluviosidade abaixo de 300 milímetros. A questão da média não funciona. Então, se a gente pegar esse histórico de precipitação, nós em 123 anos tivemos a ocorrência de 13 anos com chuva abaixo de 200 milímetros. E dando sequência, 29 anos com chuva entre 200 e 300, 34 anos com a pluviosidade abaixo de 400 milímetros, e até aí nenhuma cultura agrícola dá certo com essa pluviosidade, porque elas são espaçadas as chuvas, né? Então percebam que a variável climática, que a chuva, é o fator limitante para a produção de uma cultura agrícola. Então, por que nomeamos a cultura da palma? Porque ela dá certo em qualquer registro de precipitação. Se transformar em produtores, agricultores profissionais, que devemos fazer a prática de adubação. Então, para falar de história, a gente tem que inicialmente homenagear o México, né? Porque a palma é nativa do México. E na bandeira do México, ela está bem representada. Porque o México, vamos dar sequência aqui ao mapa do México, são as regiões semiáridas com as pluviosidades aproximadas ao nosso município. E em vermelho são as regiões de deserto, né? Com a situação pior do que o Brasil, porque o Brasil não tem deserto. Essas regiões, o que dá certo é a palma. Então fica aqui a homenagem ao México. Esse mapa aí demonstra bem direitinho, o pessoal está curioso com essa questão da nomenclatura Califórnia. Então o México, né, nós temos essa região aí que chama Península da Baixa Califórnia. O estado da Califórnia, que hoje pertence aos Estados Unidos, no passado pertenceu ao México. Então, quando eu conversei com o Liberato Portillo, que é um mexicano, um pesquisador da Universidade de Guadalajara, eles nos transmitiam a informação que o material Califórnia, que veio no Banco de Germoplasma pelas mãos de Cláudio Flores, que eu vou enfatizar mais em frente, ele foi coletado nessa região aí da Baixa Califórnia, que é uma região de deserto. Então, se essa planta vem de lá, de uma região seca, por que ela não vai dar certo aqui, né? A palma lá é chamada de nopal. Mas o povo do Brasil, o nordestino, eles gostam de apelidar e dar nome às coisas. E não quiseram chamar de nopal, não. Colocaram esse nome de palma, uma homenagem à nossa palmatória nativa da Caatinga. E passaram a chamar de palma. Então o brasileiro, ele gosta de dar apelido às coisas, né? E no mundo inteiro, só é chamado de palma aqui no Brasil. No restante do mundo, as sociedades chamam de nopal ou de cactus. Então o nopal no México, nas regiões secas, é o rei do deserto, né?
o recurso de maior importância econômica do México. E o carro-chefe lá, ela é usada como verdura. O broto, né, que eles chamam de nopalito. A função principal do mexicano é colher o broto da palma. Coisa que aqui no Brasil a gente não faz, né? Mas por que a gente não faz? A gente não tem essa tradição. O mexicano se alimenta de palma faz 7.000 anos. Quem conhece de palma é mexicano. Brasileiro está começando a aprender o que é palma agora. Então, o nopal, o mexicano consome em torno de 6 kg de nopal por ano. Aqui no Brasil a gente não tem esse conhecimento, né? Estima-se aí, ó, que há uma produção de 500.000 toneladas de fruto de palma no México. O primeiro carro-chefe é nopalito, o broto, e depois vem o fruto. Algumas representações de fruto de palma, colheita no México. Existem 4 tipos de fruto de palma, né? Existem mais de 300 espécies de palma no México. Choconoche, tapona, branca e amarela. Essas classificações são de acordo com a textura e a coloração. É um distrito da cidade do México em que é responsável por 80% da produção de nopalito para o México e para o restante das Américas, a região da Europa e dos Estados Unidos. Então, Milpa Alta, perceba aí o portal de entrada do distrito, né? É a terra natal del nopal. Mi fecha de nacimiento es el 31 de mayo del año de 1939. Que aquí en Milpa Alta ha sido un lugar en el cual las tierras son fértiles, son limpias, se cultiva pues no con facilidad, con mucho trabajo, pero con mucho amor. Se cultiva el nopal. Plantas de nopal, porque las vieron bonitas, se producían. Ahora está en toda la República Mexicana, creo que hasta nuestros congéneres, los chinos, tienen nopaleras. Pues el nopal siempre ha sido una planta de la familia de las cactáceas. Es fácil sembrarlas y esperar a que produzca, claro, trabajándolas. Me enseñaron a cultivar el nopal, a cuidarlo, a protegerlo y a quererlo, porque era nuestra fuente de trabajo, era nuestro alimento. Con el nopal vivíamos y seguimos viviendo. La central de acopio que ahora está, no estaba. Entonces, la poca producción. Desse depoimento do mexicano para mostrar que o amor que ele tem ao cultivo da palma. A palma não é uma planta que você tem que plantar e abandonar. Eles se dedicam com amor na limpeza, no trato, na adubação. Então é isso, fica essa mensagem. Mais uma matéria aqui, né? O nopal será um alimento crucial para o século XXI, diz a FAO. O nopal é um alimento do futuro, já prevendo essa questão das problemáticas das secas. E no México, esse card aí bem interessante, a nopal é a nova gasolina de México, porque é uma planta rica em carboidrato. Eles já estudam para a produção de biocombustível, já fazem produção de energia elétrica e biogás. E lá no México, é importante enfatizar isso, como eles têm adoração à cultura da palma. Tem até o Dia Internacional, né, que é o dia 18 de setembro. Chegando no Brasil, essa cronologia é importante. E para falar da história de palma no Brasil, tomamos 2 referências, né, que é o pesquisador Otávio Domingues, de 1963, e Francisco de Andrade, de 59, em que eles fazem a cronologia da história. A palma gigante foi desenvolvida por esse botânico aí, o nome dele se chama Luther Burbank. Então, as primeiras plantas de palma que foram difundidas no Nordeste não veio do México. Elas vieram do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, o primeiro programa de melhoramento genético oficial do mundo foi desenvolvido por Burbank. E essa foto aí em 1916. Percebam que é tudo recente, o trabalho de pesquisa com palma. Então, a primeira publicação oficial do seu livro foi em 1913. Na seca de 2013, completa 100 anos de sua publicação. Então vejam como é tudo novo, né, com a palma. E esse empresário, Hermann Lunenwin,
Ele que fez a importação de 6 toneladas de palma, proveniente da Califórnia, dos Estados Unidos, e fez doação para produtores do Nordeste. E foi a partir daí que o Nordeste se descobriu com a planta e acabou o problema das secas, né? Quando realmente as pessoas acreditavam no cultivo. E, ó, é o primeiro palmal de Boa Vista. Foi implantado em 1920, família de Souza Barbosa, com plantas provenientes de Recife, possivelmente das mãos de Lundgren Green, porque ele morava em Recife e essas plantas vieram, a origem é lá de Recife, então aí está a palma gigante. Então a gente sai da introdução da palma e chega ao ano de 1994, é importante a gente fazer esse registro. O nosso amigo pesquisador Alberto Suassuna, não sei se ele está aqui, Joaquim, ele está a caminho, né? Eu quero fazer uma homenagem a Zezo, uma salva de palmas para Zezo, esse do meio. Então Zezo, ele era consultor de 1994 e resolveram fazer uma viagem ao México e na companhia de Zezo foi seu primo Paulo Suassuna. Então foram ao México com o objetivo de adquirir conhecimentos e experiências sobre a palma. E nessa viagem foi quando houve a descoberta do plantio adensado de palma, porque no Brasil a palma era plantada de salto, de metro em metro, como muitos produtores ainda continuam plantando, né? De metro em metro só dá 10 mil plantas no hectare. E no México eles trabalham um adensamento, eles conseguem plantar de 50, 60 até 100 mil plantas no hectare. Essa matéria aí é do Dr. Geraldo Eugênio, em que ele enfatiza, né, a importância dessa visita, que depois culminou com o trabalho de Dr. Miguel Arraes, que na época era governador do estado de Pernambuco. Então, uma homenagem a Miguel Arraes. Quando o Zezo, o Dr. Ricardo Fiuza, voltou do México, né, Fiuza procurou Arraes e disse: Arraes, você precisa contratar uma consultoria para trazer conhecimento para o Pernambuco e para o Brasil. Tem que trazer o conhecimento do pesquisador mexicano. E Arraes resolveu fazer contratar a consultoria, né, do mexicano Cláudio Armando Flores Valdes, esse importante mexicano que se doou para transmitir conhecimentos e informações e tecnologias para o Brasil. Quando Cláudio Flores chegou no Brasil, ele identificou que o Brasil só tinha praticamente 2 variedades de palma, que era a palma gigante, o Cactus bourbon, e o grupo de plantas de palma miúda, que já foi um material que veio antes, né, da importação de Lundgren Green. Então, esse cidadão, ele trouxe o banco de germoplasma para o Brasil, enfrentou as dificuldades e as burocracias da época. Hoje seria um trabalho de muita dificuldade, né? Mas na época ele conseguiu, junto com o trabalho e o esforço de Miguel Arraes. Aqui nós temos uma relação dos materiais que chegou no Brasil. Foi implantado em Vitória de Santo Antão em 19 de novembro de 1996. Percebam aí na relação do banco de germoplasma V14 Califórnia e V17 orelha de elefante. Então hoje a pecuária do Nordeste está em cima da palma orelha de elefante, graças à iniciativa do Dr. Cláudio Flores. Então isso era importante a gente transmitir esse conhecimento para vocês, a gente valorizar a cronologia, a história. Uma salva de palmas para o Dr. Cláudio Flores. Essa foto foi de 22 de março de 2011. Percebam aí como eram os nossos palmais, né? Muito matro, muita malva, agaroba. Então era um sistema mais tradicional que a gente não usava nenhuma tecnologia. É importante enfatizar que existem 9 tipos de cochonilha no mundo. E aqui no Brasil nós temos 2. A Ceilônicos, que é a nativa, que vez ou outra a gente encontra em palmatório de espinho. E a Dactylopus opúncia, que é a número 5, é a cochonilha do carminha falsa, que chegou em 98. Mas pasmem, vocês têm que ter cuidado. Esse evento, ele tem essa função de trazer informações. E ele disse: vocês tenham cuidado com o monocultivo de orelha de elefante, porque Dactylopus confusus é a principal praga da orelha de elefante. Então tem a cochonilha específica da orelha de elefante. Ela aqui, ó, ela é muito parecida com
a cochonilha que a gente já conhece hoje, né? A cochonilha da Califórnia, que chama Confucius, ela é nativa dessa região aí da Baixa Califórnia. Entendeu? Liberado Portillo é isso aí. Ele esteve aqui ano passado e foi essa informação que ele nos transmitiu. Foi a partir daí que a gente teve essa curiosidade e eu fiz um estudo de análise de risco de praga e vi que a cochonilha da Califórnia ela já está em 17 países. E ela ataca ali, ó, pulsa estricta, que é a orelha do elefante. Mas ela não ataca o grupo de Opúncia cochelinifera, que é as palmas que a gente vai mostrar aqui das Califórnia. Pelo menos é um estudo técnico aí, não, a espécie não está listada. Aí é a cochonilha ceilônicos, né, que pega palmatória de espinho. Existe uma homenagem à parte de conhecimento. Depois dessa viagem ao México em 94, que Zezo trouxe muitas informações, então ele procurou Quintães, e Quintães existiu o livro da FAO em 1995, e existia a necessidade de fazer a tradução desse livro da FAO, que o livro era a versão em inglês. A língua leona, que é primo nosso, é boavistense, apaixonado pela palma, ele conseguiu, né, mobilizar a tradução do livro da FAO. Essa publicação é em 2001. E o conhecimento da palma só veio a partir desse livro, porque antes desse livro ninguém conhecia nada de palma. Então veja a iniciativa, a importância do conhecimento, que trouxe também conhecimento para o Brasil. Ele trouxe o Congresso da Palma no ano de 2007, teve a segunda versão no Brasil. Então isso é uma iniciativa de grande importância que agrega a nossa região. E a palavra palma resistente, quem criou essa nomenclatura foi a partir dos pesquisadores e depois o povo do Nordeste, que deu a palma orelha do elefante. Eu quero também homenagear o pesquisador Djalma, ele que iniciou o trabalho de seleção e identificação do banco de germoplasma e foi quem encontrou a resistência à cochonilha do caminho, como também Edson aqui na Paraíba, que fez esse trabalho de seleção. A minha tradição, ela é em pecuária, ela vem dos meus antepassados. Aqui está uma imagem de meu avô, o Baldo Vitorino. Eu queria muito também colocar uma imagem de meu avô paterno, que é o pai do meu pai, Antônio Paulo, trabalhando com palma, mas não, infelizmente não houve esse registro. Mas essa imagem aí representa todos os meus antepassados que trabalharam com palma, que foi a partir de Pedro Vitorino, que é o pai dele, e Manuel Paulo, que é o pai de Antônio Paulo. Todos os quatro trabalharam com cultivo de palma. E está eu e pai hoje dando sequência a esse trabalho, em sucessão familiar. Uma homenagem também aos pioneiros, né, que acreditaram quando veio a cochonilha do Carmim para Boa Vista. Eles acreditaram, foram até Monteiro. Paulo Siqueira já estava na fase mais acelerada, fazendo multiplicação da orelha do elefante. E eles foram um pioneiro. A gente assistiu o vídeo, né, e fiz essa homenagem. Uma homenagem ao professor Anselmo, porque eu, quando aluno de agronomia em Areia, o professor Anselmo foi o único produtor que fez uma excursão, uma viagem, né, a Campos de Palma na disciplina da agricultura. E o professor Anselmo fez, já tinha essa iniciativa, isso foi no ano de 2000, acredito, em 2008, na gestão do prefeito anterior, o prefeito André Gomes. Aqui está o registro, foi em 2019 esse evento. Posteriormente, o nome Palmateca foi usado pelo Congresso lá em Minas Gerais, mas a gente foi pioneiro em ano 2019. Aqui é um registro do trabalho do Palmateca. A gente fez visita a todos os produtores de palma, coletou fotografia, fizemos o trabalho de maior cladóide. Aqui fica o registro do nosso amigo Fabinho, que era técnico da prefeitura, que fez esse trabalho. E chegando à parte de melhoramento genético. Tá vendo que foi importante a gente falar anteriormente para chegar no melhoramento, porque o banco de germoplasma que chegou no Brasil tem que se falar da pessoa de Cláudio Flores. A gente não pode pular as etapas. A palestra pode ficar até comprida um pouco, mas é importante a gente fazer essa cronologia. E o trabalho de melhoramento que implantamos lá em Pendência, na estação experimental de lá, na época era EMEPA, né? Hoje é EMPAER. Tem como diretor Leonardo, que deu total apoio,
Também eu quero fazer uma homenagem aqui ao professor Maílson, que foi o nosso orientador do Centro de Ciências Agrárias. Eu aprendi muito com o professor Maílson a parte de melhoramento genético. Então, se não fosse a universidade, a gente não estaria aqui hoje, né? A instituição, ao Centro de Ciências Agrárias, na pessoa do professor Alberice e professor Gonzaga. Então, o Banco de Germoplasma, que quem trouxe foi Cláudio Flores, a gente começou a trabalhar com eles, né? Plantar e avaliar crescimento. É um FX italiano. E a gente vai chegar na parte da Califórnia. O experimento do aluno Matheus, esse aqui, o segundo, a gente fez um ensaio de competição e quando a gente fez colheita de produção do experimento Matheus, identificamos que a planta chamada Califórnia V14, ela foi a campeã em produtividade. Então ela tinha um diferencial em relação às outras plantas do Banco Germoplasma. Sendo que o inconveniente olha o registro dela aí, veja a emissão de brotos dela em relação à orelha do elefante. Sendo que o inconveniente da Califórnia, a planta mãe que veio do México, ela é susceptível à cochoneira do carmim. Identificamos em 2019 que a cochoneira do carmim pega ela. Então foi a partir daí a gente não vamos desistir dela, vamos fazer a parte do melhoramento. Foi quando iniciamos a coleta de frutos, fazendo hibridação, polinização artificial, extração de semente e cultivo de sementes. Porque através dessa técnica se cria variabilidade genética, a diferença genética entre plantas. E o nosso objetivo era encontrar pelo menos uma variedade com resistência da Califórnia, com resistência à cochoneira do carmim. Isso aqui é uma plântula de palma plantada por semente, né? Você planta a semente. Eu quero... André, de Soledade, ele trouxe uma amostra aí do cultivo de semente. André, você está por aí? De Soledade, do Cariri. E vem fazendo um trabalho excelente lá de difusão, né? Entusiasta da palma. E também já está fazendo também cultivo de semente com o propósito de selecionar plantas. Ele está vindo ali com uma bandejinha. Quem tiver interesse de conhecer, ele vai colocar aqui na mesa. 2019, aí está a bandeja com as plantazinhas do cultivo de semente. Para cá, André. O que a gente fez? Quando iniciava o crescimento, apareciam plantas com cochonilha, enquanto outras não tinham cochonilha. Uma salva de palmas para André, um produtor, presidente da cooperativa, uma cooperativa de leite, é muito trabalhador. Aqui está a bandejinha com as plântulas, né? O cultivo de semente. Isso aqui é um material Califórnia que a gente deu sequência, chama 28, hoje chama número 3. O experimento lá atrás tem dela. A gente vai falar um pouco agora na sequência. Então, pessoal, tá aí o experimento de campo, a gente cultivou em casa de vegetação, levou para campo, para testar também a cochonilha. Isso aí é que chama Califórnia Cultivo CS, cultivo de semente clone 1. Então é um material que é comprovadamente resistente à cochonilha do caminho. A planta mãe dá cochonilha, mas ela não dá. Olha cultivada aí ao lado da orelha do elefante. Essa é a 26, chama. Essa numeração 26, 27, 28 é a sequência de plantas que foram selecionadas com resistência à cochonilha. A gente colocou na sequência. Mas aí agora a gente pode chamar de número 1, 2 e 3, que é o Resiste que está no Ministério da Agricultura. A clone 3. Aqui são imagens, né, de experimento em pendência e em Itacima. E aqui essa fotografia é para mostrar o porte da planta, né? Uma planta com 24 meses. Vejam aí o volume de produção. Eu tenho 1,70 m. Chegando à parte de adubação. Então a gente pega cards mexicanos, vários cards mexicanos. Eles enfatizam que a palma é uma planta rica em 3 minerais. Isso é importante vocês saberem. Cálcio, magnésio e potássio. São os 3 minerais que a planta de palma é mais exigente. E os cards mexicanos é quem traz essa informação. Principalmente o cálcio. É uma planta que tem uma alta concentração de cálcio. Aqui outro card mexicano, uma planta que é rica em potássio, magnésio e cálcio. Nopales, folhas ricas em cálcio. Outro card mexicano tem um alto conteúdo de cálcio.
Razões para se alimentar de nopales, né? Aqui embaixo, na setinha vermelha, contém um alto conteúdo de cálcio. E nesse artigo a gente viu lá que as plantas cãs são calcitróficas. O que quer dizer isso? São plantas que são exigentes em cálcio. Aqui tem a descrição. E Tyson Zeiger, que é outro fisiologista de planta, ele destaca que a fotossíntese de plantas é controlada pelo cálcio e potássio. Então os mexicanos, eles estavam certos quando disse que a palma é uma planta rica em cálcio, magnésio e potássio. Porque o fósforo, ele é tipo combustível para a planta crescer. Ele é usado para a planta fazer a síntese de ATP, né? E o ATP, ele é transformado em açúcar. Por isso que a planta de palma é uma planta rica em carboidrato, rica em açúcar. Então, se você pegar uma planta de palma, ela não vai ter um alto conteúdo de fósforo, porque o fósforo é consumido por ela para ela crescer. E a gente entendeu essa parte de mineralização com a palma de formigueiro. Quando via aquele palmal todo murcho no ano de seca, pensava que era água, mas não é a água, é a mineralização, porque a palma de formigueiro, ela continuava a crescer, mesmo o solo não seco, sem água. E o que é que acontece? Porque as formigas, elas levam os nutrientes para a raiz da palma, né? No movimento de vai e vem, levando alimento para o formigueiro, termina alimentando a planta do formigueiro, e por isso que ela cresce. E a fotossíntese da palma, ela é regulada pela mineralização. Aqui eu tenho vários registros de fotografia, o palmal todo murcho, porque eu plantei muita palma, mas não trabalhei a adubação naquela época. E encontrava em pontos isolados a planta de palma verde crescendo. Então foi a partir daí que a gente entendeu a fotossíntese cã. Então aqui tem uma tendência de ser o solo ácido, baixo pH, né? Solo ácido, fica praticamente o cálcio, magnésio e potássio fica com baixa disponibilidade para a planta. Basicamente, em cima do cálcio, magnésio e potássio, e fazendo uso do MAP e do boro. MAP, que é uma fonte de nitrogênio e fósforo, né? Que a planta de palma tem baixo estoque desses dois minerais. Lá atrás, vocês, quando forem ver lá, então foi feito o protocolo de Zésio. Vamos enfatizar também essa questão do esterco. O esterco, nós temos uma publicação aqui da professora Ludy Borges, em que ela mostra que em 1000 kg de esterco nós temos 23 kg de nitrogênio, 41 de fósforo, 38 de potássio e por aí vai, mostrando a importância do esterco na adubação da palma. Ela trouxe esses cards aí, ó, que ela diz, ó: sabia que seu curral é uma fábrica de adubo, porque a palma, ela quer adubo, ela não quer outra coisa, ela quer adubo e manejo. 1 tonelada de esterco, a gente tem vários sacos de adubo em 1 tonelada de esterco. Temos 23 kg de gesso, nós temos em 1 tonelada 51 kg de ureia. Por isso que é importante a gente às vezes trabalhar com adubo químico, porque a gente tem que mover 1 tonelada, né, de esterco para poder adubar o seu palmal na quantidade necessária. 1 tonelada de esterco nós temos 228 kg de superfosfato simples, importante para a palma 65 de cloreto de potássio e por aí vai. Além da adubação, a gente fez uma apresentação hoje de manhã com a empresa Agrofly, com uma demonstração do drone, né? Que a gente tem que fazer controle de planta daninha. Nós temos aqui experiência desde 2014 que a gente trabalha com herbicida. Se não usar herbicida em palma, as palmas não crescem, o mato rouba os nutrientes, rouba os minerais do solo, emite substância química pela raiz, né, e prejudica o crescimento da palma. No mesmo dia, e com a aplicação de herbicida, né, veja o perfilhamento da planta. Então a gente tem que fazer controle de planta daninha. Isso aí já é pega o batido de ponta virada. Chegando no pastejo, eu estou perto de terminar, acho que todo mundo já está cansado. Joaquim vai fazer um bate-papo com vocês. O pastejo aqui, eu quero fazer uma homenagem a Joaquim e Daniel, esses irmãos da Fazenda Carnaúba, que têm me incentivado muito na questão do pastejo. Eu só tive coragem de fazer pastejo depois que Joaquim catucou com ferrão e disse: vai. A gente tinha cuidado para o gado não entrar na palma. Então isso é a nossa tradição. E por que eu fiz o pastejo? A gente tem trator, eu fiz um vagão forrageiro em 2018.
e vinha lutando. O vagão forrageiro é uma máquina importantíssima, assim como a forrageira Laboremos dá muita contribuição na nossa região. Mas o que é que eu vi aqui? A gente tem pouca mão de obra, e quando o vagão forrageiro quebrou, me deixou na mão. Preparava a ração de palma para 70 cabeças de gado em menos de 1 hora. Mas aí o vaqueiro me ligava: Isaías, o trator quebrou, e agora? O gado está com fome. O vagão quebrou, meu Deus do céu, e a gente sem mão de obra. Aí Joaquim disse: não tem outro caminho não, Isaías, bota o gado na palma. Incentivou, eu fui, de certa forma, corajoso. A gente começou em 2022 esse trabalho do pastejo. Essa obrigação de ter que ir lá, cortar a palma, botar no boi de carro, botar no trator, trazer para casa, tombar no chão, preparar a ração, espalhar na cocheira e se ir embora o dia todo. Entendemos que o pastejo ele deu uma grande contribuição aqui para a nossa fazenda, por conta da ciclagem de nutrientes. A gente já sabe que a planta de palma ela é exigente em minerais. Estamos descapitalizados. Então não tem outro caminho. Tem que trabalhar a ciclagem de nutrientes. Olha aqui, uma vaca consumindo 30 litros de água, a gente com 50 cabeças de gado, elas dentro do pastejo de 1 mês, elas botam 45 mil litros d'água no chão. Que de certa forma isso já contribui com a planta, né? A importância do esterco dentro do palmal, o gado dentro do palmal, porque é o retorno dos minerais para dentro do sistema. E com relação à parte reprodutiva, em setembro eu tranquei o gado, vamos tocar o gado para ver como é que está a parte reprodutiva. Tranquei o gado, tinha 18 fêmeas vazias no ano passado, em 2024. E 12 vacas prenhas. Aí digo, vamos botar no pastejo. A ideia vai ser, a cada mês, um piquete. A gente trabalha no mês, né? Então vamos programar os piquetes para cada mês. Então, entrou o primeiro piquete, é aquele campo ali, do Mandacaru. Foi feito o pastejo em setembro, 0,4 hectares aquele. Passou 30 dias lá, veio para o segundo piquete, esse aí que está atrás do telão. Foi o pastejo de outubro. Lá o pastejo foi, o rebanho todo foi 61 cabeças, sendo que das 61 cabeças, 18 eram fêmeas vazias, 12 vacas prenhas e 31 cabeças eu acho que era gado sem idade reprodutiva, que não tinha idade ainda para parir. Bezerro, novilha, entendeu? Aí de setembro veio para o segundo piquete, esse aqui atrás do telão, mês de outubro, tá ali a plaquinha. Pastejo, outubro de 24. Passou-se o mês de outubro, aí a gente levou o gado lá para o campo de palma lá em cima. Quem que tiver a oportunidade de entrar lá nos piquetes, aí vai ter o piquete de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Chegou março, caiu um pouquinho de chuva. Esse ano só choveu aqui 150 milímetros. Desses 150 milímetros, teve uma chuva de 75 milímetros. Que caso leve meu experimento, bota abaixo o experimento. Eu plantei o experimento pensando nesse dia de campo. Foi implantado no dia 20 de janeiro. Aí deu uma chuva de 75 milímetros, fui buscar as palmas lá na beira de cerca. Eu digo, vai-me Deus, o dia de campo está perdido. Mas a gente retomou o experimento e está lá. Então, março, o gado foi para a pastagem da Caatinga, porque saiu uma ponta de rama. Quando foi em março, eu pedi para trancar o gado, chamei a Unifip, a universidade que nós somos parceiros. Fizemos o toque do gado. Depois de 7 meses de pastejo, acredito, a gente tocou o gado. Das 18 fêmeas que estavam vazias, 18 fêmeas estavam prenhas. Então o pastejo deu uma contribuição positiva. Importante destacar, Mário Boba, que trabalhamos um sal mineral proteinado à base da recomendação de Zésio, que é que tem um alto teor de proteína e fósforo, porque a planta de palma não tem proteína nem tem fósforo, que são duas coisas que precisam do animal. Que eles fazem 7.000 anos que se alimentam de nopalito. Eles não fazem pastejo lá. Eu tive que perguntar a 3 pesquisadores lá. O pastejo lá é feito em plantas nativas, como a gente faz aqui com xique-xique e mandacaru e macambira, queimando e o espinho,
Como lá tem muita palma silvestre de espinho, eles queimam o espinho e botam o gado dentro do pastejo. Mas eles não cultivam palma para pastejo. De certa forma, isso não é uma tecnologia de Isaías. O pastejo no Brasil, ele já é desenvolvido no estado de Alagoas há mais de 50 anos. Uma iniciativa de Delmiro Gouveia, esse também que foi um grande homem no cultivo da palma. Aqui é a imagem do primeiro pastejo que a gente fez em 2022. E é importante vocês entenderem isso, essa relação cálcio-fósforo, porque a palma é uma planta rica em cálcio. Quem diz isso é os mexicanos, e as análises de essa foto que está pastejada é esse campo de palma que está aí por trás. Foi 0,3 hectare. Ficaram nesse piquete 60 animais, 88 caprinos durante 30 dias. A gente viu aqui que a palma cresceu. A palma cresceu sem chuva. Aí essa foto ela estava com 90 dias depois do pastejo. Aí a brotação, sem chuva. Deu 12 milímetros depois, né? Claro que tem que ter a água, né? Que é para a planta perfilhar. Essa foto aí é aquele piquete lá, de setembro. Se vocês quiserem comparar, né, as imagens, vejam a rebrota. A gente deixou o pastejo aí na primeira ou na segunda. É importante vocês terem conhecimento disso, que o pastejo não pode ir até o solo, porque a planta, para poder ter perfilhamento, ela tem que usar as reservas dela. E a gente entendeu com relação às plantas caídas no solo. Era o questionamento dos produtores da região. Meu Deus, olha a quantidade de planta no chão, quebrada. Quebra, acaba o palmo todo. Mas a gente começou a entender que aquilo não é uma preocupação. Disse, vamos tentar coletar as plantas que estão no solo. Quando a gente tentou coletar as plantas no solo, não compensava financeiramente. Eram muito poucas. Um milheiro de palma hoje é R$100. Não compensava fazer colheita. Você pode dar play aí nesse vídeo. Se encontraba realizando la poda de rejuvenecimiento. Esta planta se quemó con una aplicación que él hizo. Ya no producía, por lo tanto se le recomendó hacer la poda. Quando venimos estava lá. Mexicana, ela está falando a questão da poda de rejuvenescimento. O que é isso? Toda a agricultura do mundo precisa ser plantada e ser colhida. A gente aqui passa a plantar palma e passa um campo de palma com 10 anos. Então lá os mexicanos, eles terminam, quando eles não colhem a palma, eles fazem a poda de rejuvenescimento, que é para quê? Jogar a palma no chão, quebra, tritura ela, que ela para adubar ela mesma e ela renovar o crescimento. Então aquelas plantas que caem no chão, no nosso pastejo, isso não é um problema, porque aqui pegar no solo, enraizar, vai dar origem a uma nova planta, e aqui morrer vai virar adubo para o palmal, que o palmal precisa de minerais. Então essa é a mensagem. Outra mensagem do mexicano, eles trabalham muito essa questão de poda de rejuvenescimento, porque a planta de palma precisa de alimento para crescer. Las primeras se les corta lo feíto para que produzcan los nopales limpios, sanos. Mis padres, que en paz descansen, me enseñaron a cultivar el nopal, a cuidarlo, a protegerlo. Fico muito feliz. Tem gente de tudo que é lugar aqui, né, do Nordeste inteiro, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, vários municípios. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês. Me desculpem não citar nomes, né, porque são inúmeras pessoas. Então é isso. Se vocês quiserem conhecer depois a parte dos pastejos, podemos ir lá. Mas vamos dar sequência à parte do debate. Joaquim Dantas, que é um amigo da gente que sempre tem apoiado a cultura da palma, né? A gente não precisa nem falar de quem era Manelito, todo mundo já conhece, que era um defensor do semiárido, defensor das nossas raízes. Então o Joaquim está em sucessão familiar. Agora é o momento para vocês tirar dúvidas, né, e entrar dentro do debate. Joaquim, vem para cá. Como esse assunto de pecuária, de Cariri, de sertão, de palma, atrai muita gente. Então, Isaías, obrigado pelo convite. Eu acho que a contribuição aqui minha tem que ser rápida, porque até eu quero ver o ensaio de competição. Eu acho que a principal mensagem que a gente precisa internalizar para a gente, principalmente a gente criador, a gente tem que se convencer que o nosso menor problema é o clima.
É massificado na cabeça da gente, 100, 200 anos, que o problema do Cariri é a falta de chuva. E você vai trazendo isso para dentro de você. É porque não chove, é porque não chove, é porque não chove. E na hora que você acredita nisso, é meio que como se fosse você ficasse derrotado mentalmente. E essa é a pior posição que você pode adotar na sua vida, seja para onde for. Você se sentir derrotado, né? Incapaz. E na hora que você internaliza isso, o problema é a falta de chuva, a irresponsabilidade cai no colo de São Pedro. Ninguém quer ir brigar com São Pedro, né? Na hora que você estiver nos pés de São Pedro, ou é para entrar no portão, ou não, é do céu. E hoje eu sou convicto, entusiasmado demais, e a gente precisa, acho que a principal mensagem é essa: botem na cabeça de vocês, no coração, o menor problema do Cariri é o clima, o menor problema nosso é a falta de chuva. A gente tem tecnologia suficiente para faturar igual a soja, faturar igual ao milho, faturar igual ao algodão, faturar qualquer cultura. E nós vamos mostrar no Cariri carga maiores do que a região central da pecuária do Brasil, de pastejo, e ganho de peso quase o dobro do que eles fazem lá. Lá na Carnaúba, de forma experimental, uma área que a gente conseguia já colocar 3 UA de carga, significa 3 vacas de 450 quilos por hectare, com um ganho isso foi em garrote, com um ganho de 960 gramas por dia. Quem melhor faz é o Mato Grosso, com sua pecuária de pastejo eficiente, precisa de 2 hectares de média para uma cabeça e faz a média de ganho de peso de 540 gramas. Então, eles precisam de 2 hectares de média, óbvio que tem fazendas mais eficientes, como aqui tem, para fazer meio quilo de ganho. A gente colocou em 1 hectare 3 cabeças e colocou o dobro do ganho. E agora, em cima de tudo isso, dessa ciência que está se construindo, que é muito recente na Palma, né? E de 5, 6 anos para cá, isso está sendo, esse conhecimento está crescendo de forma exponencial. Porque a gente está vencendo os bloqueios dentro da gente. Estava conversando ali com o Mário, o cultivo da palma adensada entrou no Brasil em 94 por 2 primos irmãos nossos. E quando entrou, a gente não acreditou, a Carnaúba não acreditou. Precisou vir a cochonilha, precisou a gente mandar carudo, dar uma Carnaúba em 2013 ao gado. Porque quem fez foi meu avô, na Carnaúba a gente queimou em 2013. Então quando acabou tudo, só tinha uma opção, né? Ou ir embora ou ficar. Então a gente tem esse apego, esse amor pela região da gente, a gente não vai de jeito nenhum. E aí foi quando entrou a palma adensada na Carnaúba, em 2012, nós estamos o que há? 12 anos, 13 anos disso, 12 anos disso. E é o que eu falo, de 2, 3 anos para cá, a prática da teoria que entusiasmava a gente, entusiasmou ainda muito mais, tá certo? Então assim, acho que a principal mensagem desse dia de hoje é a gente começar a trabalhar esse bloqueio na cabeça da gente. O menor problema do Cariri é a baixa pluviosidade. A gente tem tecnologia para faturar por hectare igual a qualquer país, qualquer região do Brasil. E a gente está falando de uma região de 100 milhões de hectares. 100 milhões de hectares cabe 3 Alemanhas. A Alemanha foi destruída depois da Segunda Guerra. Em um pouco mais de 60 anos, tem um PIB 3 vezes maior que o Brasil todo. E o que eu sinto hoje como produtor, o nosso maior entrave é da porteira para fora. Hoje a gente está tendo a maior importação de leite em pó do Brasil, da história do Brasil. Então quando você vai no supermercado, requeijão, iogurte, bebida láctea, biscoito, tudo está sendo feito com leite em pó de fora. Eu conheci um cara da Esterbon, que na época eu conversei com ele antes da pandemia. Naquele momento ele fazia 20 mil litros de leite por dia, 20 mil litros de sorvete por dia. Naquela hora eu estava trabalhando no programa do leite. No programa do leite da Paraíba eu comprava 120 mil litros de leite. E ele me disse, já que dos meus 20 mil, eu vou para 100 mil litros de leite, 100 mil litros de sorvete por dia. Não vou comprar 1 litro de leite no Brasil. Vou comprar todo de leite em pó. Por quê? Porque no Brasil você é imposto, é tributo, não sei o que lá. Eu pego o leite em pó subsidiado, o governo brasileiro reduz o imposto, me estimula a comprar, eu compro toneladas, compro um navio e acabou. E a gente sabe que a cada 50 litros de leite produzido na região da gente, um emprego é gerado. Tá certo? Então, assim, a grande potencialidade da região seca é a pecuária. E dentro da pecuária, para as pequenas fazendas, é o leite.
O Reino Unido, ele produz uma safra por ano só. A gente faz 3 no Brasil, né, região de Gama. Pois bem, esse cara recebe por mês do governo dele 600 mil reais de Bolsa Fazenda. 600 mil, esse cara produz lá e vem pra gente. Como é que eu vou concorrer com o cara desse? A gente paga 40% de imposto. Entendeu? Então assim, o grande problema nosso não é a semeadura deles. É um absurdo você pagar imposto no adubo, no herbicida, no óleo diesel, tá tudo. Então quando você chega e sou proibido de vender queijo ainda. Eu ainda sou proibido de vender queijo artesanal. A gente vende, vocês estão falando com o maior contrabandista de queijo do Cariri, Joaquim Danta, de Quebra de Cabra. Todos os prêmios nós ganhamos. Ainda ontem, antes de ontem, eu estava fazendo reunião com uma empresa norte-americana querendo comprar o queijo de cabra da gente. Não posso vender. Entendeu? Então assim, isso são problemas que a gente vai desatar. Meu pai falava que a gente precisa montar um time e tocar bola. Porque não adianta a gente estar brigando com A, brigando com B. Isso é falta de inteligência. Quando a gente montar um time que toque bola, a parte política, a parte técnica, que são as empresas que vão gerar conhecimento, tecnologia, como o Jair fez, o produtor se profissionalizando e um sistema bancário para poder financiar essa operação, nós vamos ser a nação mais rica do mundo. E é isso que está faltando nesse toque de bola. A mão, ou a gente toca bola, ou a gente vai viver nessa eterna pobreza. O Brasil vai ser o eterno país de futuro, ninguém quer mais isso. Vocês vão ver aqui, a gente com 400 toneladas de matéria verde por hectare por ano, nós vamos poder produzir 120 arrobas no hectare. Faça a conta aí quanto é arroba hoje. 300 reais? Dá 36 mil reais de faturamento por hectare. O plantador de soja cortando na foice, batendo que nem bate arroz, eles não eram ricos como eram hoje. Entendeu? Então a gente tem que elevar, tem que mecanizar, subir salário de trabalhador. Agora, para subir salário, ele tem que aumentar a eficiência, ele só aumenta com tecnologia. A gente está num processo acelerado na carnaúba de demissão de gente, redução de energia elétrica, redução de óleo diesel. Os que ficaram vão produzir por 5 e ganhar por 3. Todas as propriedades. E essa essência desse conhecimento da palma se aplica a todo mundo. Dizer que o meu entusiasmo é crescente, é gigante, às vezes não cabe nem dentro de mim. O pessoal fica dizendo, hoje aqui não está parecendo fácil demais não, eu digo, olha, esse entusiasmo vocês não confundam com facilidade. É entusiasmo mesmo. E a proposta por trás do entusiasmo é muito trabalho. É acordar com o sol escuro e deitar com o sol escuro. Eu não entendo esse entusiasmo como facilidade não. E a gente está sempre aberto. A gente precisa dessa parceria. Chama essa parte política, essa parte de geração de conhecimento, secretário. Quando eu me reuni com o senhor lá para a gente tratar do dia D, a secretaria vai estar com a gente, acho que é pela primeira vez no dia D, o senhor recebeu a gente de forma muito aberta. E eu me lembro que o primeiro pedido que eu fiz ao secretário Hugo, o senhor lembra qual foi? Demita Isaías. Isaías hoje está num lugar na secretaria coordenando herbicida. Isaías é um melhorista de palma, vai apresentar 4 ou 5 cultivares. Eu não tenho conhecimento disso ter sido feito em lugar nenhum do Brasil. Nenhuma empresa. Pois é. O Brasil só fez trazer do México e não fez melhoramento genético. E a gente está aqui diante, se por acaso o IPA fez, me perdoe, mas eu não tenho conhecimento. A gente está diante da primeiro melhoramento genético de palma do Brasil. Olha quem fez aí, amigo da gente. Entendeu? E hoje está coordenando estoque de herbicida, está no lugar errado. Vamos pedir a cabeça de Isaías, demitir Isaías, todo mundo, não? Joga ele de lá de Leonardo, lá na EMEPA, sair do brejo, que lugar de Caribizeiro não é no brejo, e a gente tem o orgulho da Paraíba, todo ano lançar 1, 2, 3 cultivares de palma, como a Embrapa faz com milho, com cana, com algodão, com tudo. Acho que essa é a grande função da gente, tá certo? E repito, para finalizar, o Cariri tem chance, só está na mão do político. O principal vilão até então do povo do Cariri é o sol, é a nossa maior fonte de riqueza e nós voltamos. O projeto Estamos Fazendas Solares vai permitir as propriedades, dependendo do seu enquadramento, ter meio, 1 ou 2 hectares de painel solar. Isso vai financiado pelo BNDES, que não precisa botar dinheiro em Cuba, em lugar nenhum, financia produtor brasileiro. A ANEEL desconta e você coloca meio hectare, você bota 10 salários mínimos no bolso. 1 hectare você vai botar 15, 2 hectares, 20 salários mínimos no bolso. 2 hectares de painel solar. Por que isso é proibido? Por lobby da grande dinheiro que você não suou para ganhar.
10% do potencial do Cariri. Você já imaginou cada fazendinha dessa com meio hectare, o cara com 10 salários mínimos no bolso, livre de tudo, para poder ainda ampliar o faturamento do pecuário, tá certo? Então é basicamente isso. Eu estou doido para... Mas chega. O Brasil é o país do futuro. Então, muito obrigado a eles, valeu pessoal pelo espaço, e eu estou doido para ir a palma. Valeu, Joaquim. E tá hoje nessa manhã aqui com vocês, discutindo a palma. E, Joaquim, não tem como a gente estar numa manhã como essa e a gente não lembrar de Dr. Manelito. E eu lembro de uma frase que ele dizia: se a gente entender que a gente precisa lidar com as plantas que são adaptadas à nossa região e criar os animais que são tão brasileiros quanto a gente, adaptados à nossa região, a gente não vai para frente. E tá aqui discutindo com vocês, observando, entendendo que 80% do nosso estado é de regiões parecidas com essa nossa aqui. 80% do bioma do Nordeste é Caatinga. E entender que vai ser possível a gente produzir. Eu acho que é a primeira vez que eu fui num evento que objetivamente a gente escutou uma solução prática. Porque muitas vezes a gente vai e alguém diz: ah, se tivesse água. Não tem água. Ah, se tivesse uma outra planta, um capim. Até tem. Mas quando a gente anda pelo Cariri, pelo sertão, pelo Murimataú, tem uma coisa que está lá há milhões de anos. A gente vê cardeiro, a gente vê todas as espécies de cacto, e muitas vezes a solução estava do lado da casa da gente, e aí só precisava de pessoas como você, que se dedicam, que enxergam o seu próprio quintal, enxergam sua propriedade. Claro que cada fazenda é uma realidade diferente. Eu só tenho a parabenizar o pessoal da Fazenda Mandacaru, da Agropalma, desse evento da Agropalma, essa união de forças. A gente só muda as coisas do Nordeste com união de forças, com as entidades alinhadas, com um projeto bem direcionado. Então, sentir a presença de vocês nessa manhã, sentir a união do setor agropecuário da Paraíba, a sociedade rural está aqui também presente, né? A gente tem experiências como lá na Carnaúba, na Riacho do Navio, agora na Mandacaru, pessoas que acreditaram no semiárido há muitos anos e agora mostram que é possível fazer. Notei que você não fez nenhuma menção à IPA Sertânia, ou a mão de moça. Gostaria que você falasse um pouco sobre ela. E segundo, alguma informação sobre o pastejo de gado de leite, pastejo direto de gado de leite. Zé Mário Ferreira, de Santa Luzia, Paraíba. A IPA Sertânia é um material genético que deu sua contribuição importante, mas o melhoramento genético é a arte de desenvolver novas plantas de forma contínua. Então, ela deu, assim como a palma gigante deu a contribuição para a pecuária, ela também deu, né? Mas a gente está em um novo momento, a gente tem que trabalhar com planta que é mais produtiva, que é mais resistente, por isso que a gente enfatiza tanto a orelha do elefante. Esse município, assim como o seu, só deslancha se a planta der certo, entendeu? Então, a orelha do elefante está consolidada, mas é um risco muito grande a gente ficar só cultivando somente ela. Fazer monocultivo de uma única variedade é um perigo. Se você for para qualquer monocultivo de qualquer agricultura do mundo, se pratica o monocultivo de 5, 6, 10 variedades de planta. 2, 3, 4, 5, 6 ou mais. Isso é para ter diversidade genética, para a gente romper o problema de pragas. Então, fica o registro. E para a vaca de leite, o pastejo, eu acho, do meu ponto de vista, percebam que o conhecimento da palma é tudo novo, né? Ela, em 2013, completa 100 anos da publicação de Burbank. Foi o primeiro programa de melhoramento genético. Então é tudo muito novo. E o pastejo é uma técnica que a gente ainda está em experimentação. Mas para a vaca de leite, eu penso que vai pegar bem a vacaria pastejando à noite, né? Eu acredito que seu rebanho é vaca holandesa, um gado que é mais exigente não sei se é o exemplo do senhor, que tem que ter questão de luminosidade do sol, né? Problema do sol. As vacas podem acertar o pastejo à noite e completar a dieta, porque a palma você já viu, né? Que a palma não tem proteína, não tem fósforo. Então precisa fazer esse balanceamento. Acho que eu fiz atendeu a sua expectativa.
Professor Anselmo está levantando a mão lá faz muito tempo. Meu nome é Márcio Trovão, professor Anselmo. Eu sou de Caturité, Paraíba, Cariri Paraibano, aqui próximo a Campina, 70 km aqui de Boa Vista. Minha pergunta vai ser direta, tentando explorar o conhecimento de Isaías. Isaías, qual a sugestão de adubação por área que você tem dos minerais que foram sugeridos aí, principalmente cálcio, magnésio, potássio, o fósforo que a palma consome e o boro? Se puder ser um pouco detalhista nisso pra a gente agradece. Boa tarde, né, a todos. Bom dia ainda. Meu nome é Anastácio, sou de Brejo Santo, sou do Cariri cearense, 393 quilômetros para vir para esse evento. Eu sou entusiasta da palma, certo? Parabenizar a família Vitorino pelo evento, muito enriquecedor, mas a gente vem acompanhando, mesmo de longe, um pouco o trabalho que vocês fazem aqui na Paraíba, e alguns anos atrás tem se dado muita importância como instrumento eficiente o vagão forrageiro, e eu entendo que é uma ferramenta importante dentro da propriedade. E nos últimos anos se tem dado, sobretudo, a Fazenda Mandacaru, a Fazenda Carnaúba, a Fazenda lá Lajeado na Bahia, tem se dado muito ênfase ao pastejo da palma, os animais pastejar. E eu acho que vocês têm muito a nos ensinar do ponto de vista do que a vaca precisa, o animal precisa, em termos de eficiência nutricional, comparando a experiência que vocês já têm do vagão e do pastejo direto. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, e também a questão do ponto de vista econômico. Se você pudesse falar um pouco dessas duas questões, comparando um pouco o termo de eficiência e eficiência financeira do vagão e do pastejo direto. Boa tarde, pessoal, me chamo Aurélio, sou produtor rural da cidade de Queimadas. Parabenizar o amigo Isaías por esse evento. Isaías, a pergunta que eu gostaria de fazer sobre a questão do pastejo direto, porque nós sabemos que um dos limitantes do consumo da palma pelos ruminantes é a questão da fibra. Então eu gostaria de saber se foi suplementada alguma outra alimentação rica em fibra para esses animais que estavam no pastejo direto da palma. Então, pessoal, vamos lá. Primeira, são 3 perguntas e perguntou a parte da adubação, né? Entendam que os mexicanos não transmitem o conhecimento que a planta de palma é rica em cálcio, magnésio e potássio, né? Mas ela precisa também do nitrogênio e o fósforo, que são os macrominerais que a planta precisa. A adubação de palma, se você tem que trabalhar com adensamento, e aí adensamento é 100 mil plantas por hectare. E aí a gente vai ter que trabalhar com de 5 a 10 toneladas de calcário de dolomito por hectare, ou em torno de 1.500 de cloreto de potássio, 500 kg de MAP, e o boro é um micromineral, é só 20 kg por hectare. Mas veja, esse protocolo é de Zésio, como eu falei na apresentação, é ele que já vem há muitos anos testando e avaliando, e tem dado certo. Tem dado certo porque bate perfeitamente na teoria, né? E isso é com base na análise de bromatologia. Então, se for feito o adensamento, colocando 100 mil plantas no hectare, é esse protocolo, basicamente. Respondendo o amigo Aurélio, Anastácio, né? A parte de vagão comparativo com pastejo. Então, veja, para você ter vagão, você precisa ter que ter um trator. Para poder ter um vagão, tem que ter um trator, né? Se você fazer o investimento no trator, é 100, 150 mil um trator. Não é um novo. Vagão é 50, 60, 80 mil vagão. Então precisa ser um produtor capitalizado. Se for um produtor pequeno e médio, ele não tem condição. Muitos produtores aqui da região não tem condição de ter trator. Entendeu? O vagão é uma máquina super eficiente e veio para dar contribuição
na pecuária e na alimentação dos animais. Mas para a gente aqui, a gente enxergou melhor o pastejo, porque o nosso sistema de produção, a gente trabalha mais a parte de cria e recria, pega melhor a parte do pastejo. O vagão ele vai ficar mais para confinamento, vacaria, gado em sistema intensivo, entendeu? Então, são duas técnicas importantes. Então, acho que se eu estar satisfeito. E a parte econômica, eu tentei falar, né? Do investimento de máquina, investimento de vagão. O pastejo não precisa de investimento, é uma atividade menos onerosa. Chegando a Aurélio, a Aurélio falou a questão da fibra, né? Que é muito questionada pela academia. E a própria análise de alimento, NRC e tantos outros autores, eles falam que a fibra mínima que o animal precisa para acontecer a ruminação, mastigação e salivação é de 25% de FDN. No caso da orelha do elefante, ela tem 27% de FDN. E se você for trabalhar com as Califórnia, que a gente foi uma planta que a gente criou essa afinidade, ela vai para 32% até 35% de FDN. Então, assim, é um material que a gente está em avaliação, né, para melhorar essa questão da eficiência da ruminação. E claro, a gente adicionar fibra na dieta, você que tem um vagão forrageiro, é muito simples, né? O problema é que a exigência nutricional do animal, praticamente 80% da exigência é energia. E aí onde está o gargalo da nossa região, a coisa mais difícil de se produzir, Hugo, é a energia, sobretudo nessa região. E a palma ela vem para resolver esse problema porque ela é uma planta energética, rica em energia. Então, minerais ou proteína é mais fácil de você resolver porque o consumo do animal é em grama. Agora, a energia, o animal consome em quilo por dia, toneladas de energia por semana ou por mês. Proteína e mineral em menor quantidade, entendeu? Então, não sei se você está satisfeito. A gente trabalhou aqui o pastejo em outubro, os animais também acessavam a caatinga, ainda tinha um resto de fibra no cercado, os animais procuravam a fibra, capim-panasco, principalmente aqui tem na nossa área. Mas quando foi se passando, entrando para o mês de novembro, entrando para o mês de dezembro, como diz a moça de Luiz Gonzaga, o gado não quis mais saber da fibra da caatinga não, sabe? Eu até deixava a porteira aberta para o gado tentar selecionar o ambiente que ele queria, mas os animais preferiam ficar dentro da palma. Às vezes eles saíam somente para procurar uma sombra. Como os meus palmais não tem sombra dentro, e a gente plantou palma sem planejar para pastejo, né? E às vezes os animais saíam do pastejo para procurar sombra, mas imediatamente voltavam para o pastejo. Então, a gente viu os números aí da parte reprodutiva. Você que é veterinário sabe, uma vaca emprenhou, numa época de seca, comendo somente palma, então acredito ter resultado positivo. Então é uma técnica que ainda estamos em análise, em experimentação, mas é isso. Atendendo um pedido do secretário que diz, tenta falar mais um pouco do pastejo, a quantidade de animais tem que colocar num hectare. Então veja, você vai fazer pastejo na sua propriedade, você vai determinar o tamanho do piquete de acordo com o seu rebanho. E você pode trabalhar o pastejo por mês, planejar a sua área, dividir os piquetes, cerca elétrica. Aqui eu trabalhei com um arame farpado, 2 filhos de arame. Gado zebu sim, o gado não passa o seco, todo mundo sabe que o sim é mais dócil. Mas o gado respeitou o seco porque a gente ofertou alimento em quantidade. Então 2 filhos de arame foi suficiente para conter o gado, os piquetes. E o pastejo não pode ser na área total, ele tem que ser subdividido. Porque a palma é uma planta perene e a tendência quando ela sofre a colheita, por isso que os mexicanos fazem a poda de rejuvenescimento, ela tem uma tendência de querer perfilar e crescer. Então se o gado colheu a palma, se o gado continuar ali, o gado vai continuar se alimentando do broto. Então não vai acontecer a renovação. Por isso que o pastejo tem que ter subdivisão. Então é isso. Fibra,
É um tema novo ainda, a gente acredita que é somente Palma mesmo, a dieta, só Palma.